pois em comum os amigos devem ter. Vamos. Os movimentos finais do Fedro incluem 3 momentos em que a escrita é derrogada. 3 momentos, 3 imagens contra a escrita. Enfim, e também ao final uma espécie de qualificação, ou se vocês quiserem, uma espécie de moderada no tom, né? Que também a gente pode eventualmente considerar. A primeira imagem contra a escrita, na ordem, eu acho que é justamente essa que aparece por volta da 274C, que é a imagem dos deuses, ou melhor, do deus e do rei, né? O rei que é Thamus, e o deus do número, do cálculo, da geometria, da astronomia e ainda do gamão, e os dados, enfim, as letras, né? Então esse deus que é o Teut chega então ao rei Thambus, que cabe a ele decidir qual dessas técnicas vai ser trazida e implementada em todo o Egito. E o rei, no final do 274D, algo assim, parece algo assim. O rei perguntou que utilidade poderia ter cada uma, e do que Teut expunha, conforme ele julgava bem ou mal, e fundamentalmente, ora fazia censura, ora elogio. Então é mais ou menos o julgamento da, se vocês quiserem, vamos lá, da artificialidade, né? Em particular, a gente está pensando nas letras, né? Ou seja, na escrita, nas letras que escrevem o discurso. Então todos esses artefatos, essas artimanhas, essas artes de Teut são artes do artificial, que vão de alguma maneira como um suplemento, como um fármaco, se adicionar, digamos assim, à vida egípcia. Então o Thambus está dizendo, bom, vamos ver se vale a pena, né? Muitos então foram os pronunciamentos sobre cada arte. Thambus fez a Teut num e no outro sentido, e logo seria referi-los todos. Mas quando foi a vez das letras, disse Teut: eis, ó rei, o conhecimento que tornará os egípcios mais sábios e mais lembrados, pois de memória e de sabedoria foi encontrado um medicamento, fármacon. O rei falou: ó tecníssimo Teut, um é capaz de engendrar os elementos da arte, outro de julgar a parte do dano e de utilidade que ela tem para os que vão usá-los. E assim é que agora tu, sendo pai das letras por afeição, disseste o contrário do que elas podem. Contrário porque fármacon. Pois isso nos que o aprenderam, esquecimento em suas almas produzirá. Mas, querido, para que eu vou? Pois, vamos falar muito sobre isso. Ou seja, aqui dá muito pano pra manga. Ou seja, eu já me desobrigo de lembrar porque está escrito. Escrevi aqui no papelzinho, está escrito. Tá ali no livro, eu não preciso mais lembrar e nem sequer aprender. Então, em suas aulas produzirá não o exercício da memória, pois isso porque na escrita confiando de fora por ali as impressões e não por eles mesmos que se recordam, ou seja, memória artificial. Assim, não para a memória, mas para a recordação,
achaste não para a memória, mas para uma recordação, achaste um medicamento, um fármaco. Não para a memória, mas para a recordação. E da sabedoria aos teus aprendizes transmites uma aparência, não a verdade, pois com tua ajuda muitos muito informados sem ensino, muito avisados parecerão, quando na maioria dos casos são desavisados e difíceis de conviver, tornados aparentes sábios ao invés de sábios. Então, ou seja, ele é um veneno da sabedoria, a escrita é um veneno e um veneno da sabedoria e da memória, e não um remédio para a ignorância e para o esquecimento. Portanto, o Thambos diz não. Então é um pouco essa imagem, essa rejeição de Thambos, na base de que, ao invés de remediar o esquecimento e a ignorância, essa parada escrita, ela vai envenenar a sabedoria e a memória, talvez tornar impossível essas coisas. Então essa primeira imagem que aparece, né, assim, mais diretamente que Sócrates faz então contra a escrita. A escrita parece, a gente já pode pensar quase como um lugar que vai nos desculpar, uma espécie de desculpinha para a ignorância e para o esquecimento. A gente volta a isso. Segunda imagem. O que de terrível, sem dúvida, ó Fedro, está na 275D. Sócrates diz, tem a escrita realmente, o que de terrível, sem dúvida, tem a escrita essa semelhança com a pintura. E de fato, os seres que essa engendra estão como se fossem vivos, porém, se lhe perguntam os águas, será simulacro de presença. Né? A gente vai ver, né? Um simulacro no sentido de alguma coisa que não é a presença real, é uma espécie de arremedo da presença. Né? Parecem vivos, mas não estão vivos. Parece que lhe perguntas algo solene e total o seu silêncio. E mesmo fazem os discursos. Poderias crer que um pensamento anima o que eles dizem, os discursos escritos. Mas se algo perguntas do que é dito, quem é de aprender, uma só coisa eles dizem. Indicam sempre a mesma coisa. Se você pergunta para o livro sempre diz a mesma coisa. A gente tenta remediar isso, mas na verdade o livro sempre diz a mesma coisa. Você lê, sempre diz a mesma coisa. E quando você coloca uma objeção ao livro, o livro não sabe se defender, a não ser repetir a mesma coisa. Então, vamos pensar aí nos artefatos, vamos pensar, por exemplo, quando a gente diz, por exemplo, um autômato. O autômato não faz mais do que repetir, a gente diz, o autômato não faz mais do que repetir, a gente repete, a gente se pergunta. Bom, nós vivemos com coisas que não fazem mais do que repetir e consideramos elas fármaco, remédio. Talvez veneno, mas enfim. Mas percebe como essa artificialização, esse desmoronamento da presença se dá aqui. Né? Mas se algo perguntas do que é dito, querendo aprender, apenas uma coisa, elas indicam sempre a mesma coisa. E uma vez escrito, fica rolando por toda parte, todo o discurso, igualmente entre os que sabem, como entre aqueles com os quais nada tem a ver, e nunca sabe a quem ele justamente deve falar e a quem não. Ou seja, o livro não escolhe seus leitores. Quando você discute, você diz, eu quero falar para você, contar uma coisa para você, um segredo para você, contar uma coisa só para você. O livro não conta nada só para ninguém, o livro não tem destinatário, o livro é uma carta aberta. Então essa carta aberta tem esse problema, porque a carta aberta ela não é uma conversa. Né? Ela pode ser um oráculo, mas ela não é uma conversa. Bom, então não é capaz de assistir e defender por si mesmo. Essa imagem a gente um pouco já explorou, a imagem da orfandade. Né? E a terceira imagem, por fim, é a imagem do agricultor. O agricultor inteligente que, pelo menos nos seus momentos mais sóbrios, faz o seguinte. Interessam, está na 476b. Ele se valeria da técnica agrícola e, tendo-a semeado em solo adequado, as sementes, né, contente ficaria se em 8 meses tudo quando semeou ao seu termo tivesse chegado.
E efetivamente na 276D aparece a imagem, a analogia, mas o jardim tem letras, como é provável, tá, se alegrará vendo crescer mas depois, desculpa, isso é a parte que ele está um pouco brincando de jogar ao vento as sementes, algo assim, né? Mas, ou de escrever coisas para que depois se lembre de tal, para que alguém encontre, e isso pode ser divertido, mas o que realmente importa e que aparece no 276, final do 276 é o seguinte, muito mais belo é o empenho em torno disso quando alguém, usando a arte dialética, pega uma alma condigna e nela planta e semeia consciência de discursos que a si mesmo e ao que plantou são capazes de assistir, e não estéreis. Tem uma semente das quais outros e outros naturais brotando são capazes de sempre garantir imperecível esse efeito, fazendo que os tem a maior felicidade que é possível. Bom, enfim, aqui é mais ou menos assim, a dialética que se opõe à retórica é tal que a dialética requer uma oralidade. Então, 3 imagens, né? Primeiro, a imagem dos dois, do Deus e do rei, o rei que impera sobre Deus e diz assim, suas invenções aí, fazedor de artefatos, ou artesão, ou artefateiro, isso aí não, porque promove o esquecimento e a ignorância. Fármaco. Envenena a memória e a sabedoria. Segunda coisa, a imagem da pintura. Né? Como uma pintura, a coisa não responde, você não tem uma conversa, né? Você está lá, parece que está viva a parada, mas você diz para Moisés, né, do Michelangelo, parla, não parla, o negócio não fala, parece vivo, mas não está vivo. Então, uma coisa assim, a pintura perfeita ali, né, você imagina isso, não fala, não responde, não convive, não conversa. E a terceira, essa imagem da semeadura, que é muito importante, ou seja, uma coisa é disseminar, isso não é tão, deve ser simplesmente uma espécie de festividade, como é que se diz, um comportamento ébrio, uma brincadeira, mas o que importa mesmo é semear em terreno fértil. E é isso, enfim, que a dialética se propõe a fazer. Né? Então, essas 3 imagens são imagens muito interessantes. Você se pergunta, de fato, como a gente estava vendo, o que Sócrates quer com essa crítica à escrita, com essa crítica à permanência do discurso na forma escrita, a restauração do discurso oral na forma escrita, etc. Você se pergunta isso. No final, quase no final, ele faz uma espécie de qualificação, dizendo que, olha, na verdade, o que importa mesmo é compor esses escritos através da verdade. Porque o que importa é estar mais próximo possível da presença. Né? E aí ele vai chamar a Solon, a Homero e Lísias e quem mais compôs discursos e tal, de filósofos, se eles fizeram isso conhecendo o verídico, ou seja, fizeram isso ouvindo aquela voz, né? Porque se eles não ouviram a voz, eles não poderiam ser filósofos, né? Então não é a escrita a melhor forma de você ter essa fidelidade à voz, essa fidelidade à verdade. De fato, a escrita é problemática porque ela se torna uma espécie de álibi, a gente vai voltar a isso. A imagem do Deus e do rei, ela se torna ela é uma pretensa vida, um arremedo de vida, parece que a coisa está ali, você não consegue conversar com ela, e por fim ela seria uma disseminação, jogar sementes ao vento e não plantar com cuidado
para garantir que há um terreno fértil para aquilo florescer. É um pouco aquela história de o livro fala com qualquer pessoa pode ler. E aí o que vai surgir daí, mas não tem ideia. Então é muito melhor alguma coisa que tenha um destinatário, que você está preparando e que você prepare no seu devido tempo, vai florescer como você espera, digamos, né? Então é esse florescimento. O discurso tem que ter um remetente, né? Tem que ter um destinatário. A partir do que a gente estava discutindo na síncrona, a gente pode tomar. Lembra, né? No final da síncrona a gente estava pensando um pouco nessa questão da restauração e como a escrita, por exemplo, procura restaurar o discurso passado, como o discurso pretende restaurar aquilo que existia, aquilo que foi visto. Uma voz, né, aquilo que foi visto originalmente por aquele olho que intui, né, ou seja, e a intuição é aqui uma reminiscência, uma coisa do passado. E essa reminiscência, ela é recuperada, ela é salva, sendo restaurada. Você adiciona alguma coisa, se suplementa alguma coisa, é o fármaco. Você adiciona o fármaco para que aquela coisa seja salva, mantida, preservada. Então, aquilo que você viu, intuiu a beleza que você se lembra, você tenta preservá-la nas palavras e depois você tenta preservá-la na escrita. Só que essa escrita, cada um desses passos é uma distância com respeito ao original. Então, se a gente for no 276C, o Sócrates pergunta, o Sócrates então diz, outro discurso devemos considerar depois de considerar a escrita, o discurso escrito, depois de considerar, portanto, de contar a história do Teut e do Thambus, né, do deus que inventa a escrita e apresenta a escrita para o rei. O Sócrates diz: outro discurso devemos considerar irmão deste legítimo e ver de que modo ele se forma e quanto melhor e mais poderoso que este ele é de natureza. Aí o Fedro diz: que diz ser este, como se forma. Sócrates diz: o que se escreve com ciência na alma do que aprende e que pode se defender e sabe falar e calar diante de quem é preciso. Ou seja, é uma presença mais presente, mais vivo, é capaz de se defender, ao contrário do discurso escrito, que é órfão e que precisa sempre de alguém para defender, que não tem ninguém para defender. E aí o Fedro diz: o discurso do que sabe é o que queres dizer. Discurso vivo e animado, do qual o escrito é um eidolon. Se poderia dizer com justiça? Então, eidolon, a tradução está simulacro, ou seja, a escrita não é nada mais que um simulacro. Você tem essa continuidade de simulacros, né? Na tentativa de restaurar e salvar e preservar, você vai passando por um simulacro cada vez maior, um simulacro da palavra, um simulacro da palavra escrita. Então, o discurso mais presente, que defende, que se anima, um pouco antes aparece essa imagem da pintura, né? Você fala com a pintura não responde. Você pergunta para o livro responde sempre a mesma coisa. A turma um pouco vai, tenta passar ao largo disso, driblar isso, fazendo aquele truque que a turma faz com a Bíblia, né? Você pega um livro qualquer e aí você abre uma página qualquer, faz uma pergunta e abre uma página qualquer e responde. Bom, mas na verdade as respostas estão lá, são sempre as mesmas, enfim, você não vê a resposta porque o discurso não responde você. Então,
essa perda da presença é o que aparece no eidolon do simulacro, aquilo que não é o autêntico, é justamente o menos que o autêntico, que é o simulado, é menos presente, né, que é o simulacro. Aquilo que você tem que se contentar, já que você não tem outra coisa, já que você não tem a ignorância, a sabedoria e a memória para ter o discurso inteiro, então você tem que satisfazer com o discurso vivo, então você tem que satisfazer com o discurso escrito. Então, eidolon. Então, veja, então a gente estava pensando um pouco às voltas com essa ideia de que a gente precisa preservar, e esse é um ponto muito importante aqui do discurso da posição de Sócrates, é que a gente precisa preservar a verdade. Né? Por que a gente precisa fazer esse esforço? Porque esse é o esforço digno de ser feito. Né? Esse é o esforço digno da alma. Agora, vamos pensar como é que isso prepara o terreno, organiza o parricídio, como a gente está falando, ou seja, a ruptura com Parmênides no sentido de instaurar um niilismo que tem que se preocupar com o nada o tempo todo. Bom, por que a verdade precisa ser salvada, restaurada, preservada? Justamente porque ela não se defende, vamos dizer, porque ela não se defende sozinha. A gente não pode deixar a verdade ao léu, porque ela vai desaparecer, ela vai ser entregue ao nada. A gente tem que fazer um esforço hercúleo, titânico, prometeico de deixar a verdade levantada, porque do contrário ela vai sucumbir ao nada. Então o ser sucumbe ao nada, o ente sucumbe ao nada, então a gente tem que fazer o esforço de preservar, porque o nada está engolindo todas as coisas. Então, a restauração, o fármaco acontece justamente porque existe o perigo do nada. Então o que Sócrates está dizendo a gente tem que se esforçar para ser fiel à verdade e salvá-la, porque em certo sentido você não pode deixar ela a sua própria sorte, você não pode deixar ela se defender ela mesma. Então, por exemplo, um pouco antes, lá pelas voltas do 273, mais ou menos, tem toda essa coisa da retórica versus a dialética, que a retórica prefere o verossímil à verdade. Né? Em certo sentido, é a crítica aos sofistas, que sempre volta nos diálogos de Platão com Sócrates. Então, Sócrates contra os sofistas é o nome dessa batalha, se vocês quiserem colocar de um jeito esquemático. O sofista, ele está justamente dizendo: eu não preciso me preocupar com a verdade, eu me preocupo com a verossimilhança, porque a verdade toma conta de si mesmo. Talvez porque o parricídio não foi cometido. Então eu não preciso defender a verdade. Eu não preciso fazer meu discurso que represente a verdade, que restaure a verdade, que salve a verdade, porque a verdade não foi colocada em xeque. Quando aparece o nada coloca a verdade em xeque, aí eu preciso salvar a verdade o tempo todo. Então, é esse movimento que aqui o Sócrates está fazendo, dessa maneira que a gente pode ler esse movimento da presença, da aniquilação da presença aqui. Então, o simulacro é como se fosse alguma coisa que já foi engolido pelo nada. Houve alguma coisa muito mais presente que não sabe se defender e que a gente tem que defender desesperadamente. Mas o máximo que o que a gente tem que fazer é garantir esse ser, garantir essa verdade, e tudo isso tem que ser feito porque no mais próximo possível da verdade, portanto a escrita não é tão interessante. Por que a gente tem que fazer isso? Porque senão o nada toma conta de tudo. Então é a verdade talvez que não saiba, não possa se defender. Então a verdade é a órfã, então alguém precisa ir lá defendê-la, enquanto talvez os sofistas estejam ainda pensando dentro de um ponto de vista pré-parricídio, parmenidiano, segundo o qual o ser esse acabou, eu não preciso
restaurá-lo, salvá-lo do nada. Eu não preciso, eu posso simplesmente deixá-lo solto, né? Deixar ele ser aquilo que ele é, né? Enquanto o esforço do Sócrates é justamente o esforço de conjurar forças para restaurar a plenitude, da melhor maneira possível, a plenitude dessa verdade ameaçada pelo nada. Do Fedro de Platão, a gente vai fazer ter essa possibilidade de fazer essa transição suave para entender algumas ideias do Derrida na farmácia de Platão. Então a gente vai fazer essa transição suave. O texto, a farmácia de Platão, o texto da farmácia de Platão é um texto de 1967, é um texto que compõe, junto com outros dois ensaios, a disseminação e a sessão dupla, um livro chamado Disseminação, primeiro desses ensaios da farmácia de Platão. E ele começa, e aqui um pouco a leitura que a gente já vem um pouco se encaminhando, que ele está propondo do Fedro, é uma leitura que é baseada na ideia de fármaco. E a gente vai se debruçar um pouco sobre essa ideia de fármaco, que, como a gente vai ver, vai ser mais ou menos como que a própria escritura, a escritura ela mesma, vai aparecer como um fármaco. Então, com a escritura, portanto, toda a técnica da escrita, ela vai aparecer como esse elemento que cura e envenena, que é como a atuação sobre um corpo que tira a naturalidade, porque que suplementa a naturalidade para restaurar ou para degenerar. A farmácia de Platão abre assim, e isso é interessante para a gente pensar no Fedro em particular, que é o que para onde ele vai estar olhando na maior parte do texto da farmácia de Platão, e vai ser e responde aquela pergunta da nossa primeira síncrona, que foi aquela pergunta sobre o que tem aí num texto como o Fedro. Ou seja, eu devo prestar atenção também na paisagem, eu devo prestar atenção que eles saíram da cidade, eu devo prestar atenção, por exemplo, em que histórias eles contam e como é que essas histórias aparecem, como é que esses mitos aparecem. Por exemplo, será que é importante o que Fedro fala e o que Lísias, o que se lê de Lísias e o que Sócrates fala, o que importa e o que não importa? É uma questão que se que se pode fazer para qualquer texto escrito. Derrida começa assim a farmácia de Platão. Um texto só é um texto se ele se oculta ao primeiro olhar, ao primeiro encontro. Ele oculta, portanto, a sua lei de composição e a regra do seu jogo. Então a pergunta que a turma estava fazendo era: qual a regra do jogo separado? O que eu tenho que prestar atenção, o que eu não faço? Como é que isso aqui está composto? Tem certas coisas que são detalhes, adornos, certas coisas são cruciais. Será que o que aqui é corpo, o que é roupa? O que aqui é adereço e o que aqui é essência? O que aqui é simplesmente alguma coisa que vem a juntar para facilitar as transições? O que é o ponto em que a gente realmente deve se concentrar? Um texto permanece, aliás, sempre imperceptível.
Eu acho que esse é um ponto bastante importante para o que o Derrida vai querer fazer a partir da escritura, a partir do contraste da escritura com a realidade, a partir dessa ideia de desmantelamento da presença que a gente já vem mais ou menos tentando elaborar, e a partir dessa ideia de que o fármaco, e a gente pode dizer o fármaco escritura, o fármaco escrita, de uma natureza tal que a sua percepção ela é especialmente elusiva. A lei e a regra não se abrigam no inacessível de um segredo, simplesmente elas nunca se entregam no presente. A nada se possa mencionar, a nada que se possa nomear rigorosamente uma percepção. É um texto, não é percebida. Percebi. Não é. Ou seja, essa ideia da percepção em um instante. Essa ideia ali estava tudo ali. Quando a gente, por exemplo, exercita o nosso saudosismo das aulas presenciais, a gente diz assim, lá estava tudo lá. Tudo estava ali presente. Bom, um texto, e o que mais é texto? A gente estava falando sobre o que mais é texto, acho, na última síncrona também, né? Devido a uma pergunta, se não me engano. Então, não se dá de forma alguma, na forma de que alguma coisa possa se chamar, que possa parecer com uma percepção, com risco de, sempre por essência, perder-se assim definitivamente. Não é capturado num relance, num olhar. Quem saberá algum dia sobre tal desaparição? A dissimulação da textura pode, em todo caso, levar séculos para desfazer o seu pano. O caso Fedro. Ele começa em seguida o texto falando sobre como é que a turma dizia assim, Fedro é um texto assim, de juventude de Platão e tal, ele estava começando, ele não sabia bem como fazer, por isso que o texto parece meio desorganizado, né? Depois aquele adendo meio estranho, vai falando mal da escritura, aí o Derrida logo em seguida fala do Schleiermacher, que diz assim, na verdade, depois, no início do século XX, a turma diz assim, não, na verdade o Fedro a turma achava que o Fedro era um texto de velhice, né? Um texto de velhice do Platão. E o Schleiermacher ele diz alguma coisa assim, quem em sã consciência falaria mal da escritura? E o que Derrida quer fazer é mostrar que essa crítica, essa xaropação da escritura, ela não é uma coisa acidental, ela é estrutural no texto e, em certo sentido, aponta para alguma coisa importante que Platão estava querendo alcançar com o Fedro. Então, pode levar séculos para desfazer seu pano. O pano envolvendo o pano. Séculos para desfazer o pano, reconstituindo também como um organismo, regenerando indefinidamente seu próprio tecido por detrás do rastro cortante, a decisão de cada leitura, reservando sempre uma surpresa à anatomia ou à fisiologia de uma crítica que acreditaria dominar o jogo. Vigiar, de uma vez só, todos os fios, iludindo-se também ao querer olhar o texto sem nele tocar, sem pôr as mãos no objeto, sem tentar manipular o objeto, sem se arriscar e acrescentar algum novo fio. Única chance de entrar no jogo, tomando-o entre as mãos. Ou seja, isso a gente, por exemplo, a gente vai ver um pouco isso ao longo da farmácia Platão, né? E se a gente acrescentar, por exemplo, vamos ver, uma palavra que estava na boca do povo, mas o Platão como é que se diz? O Platão quase que de propósito se abstém de usar. Então você adiciona isso e vê o que acontece, porque você está ali trazendo esse troço na sua mão. Acrescentar não é aqui senão dar a ler. É preciso empenhar-se para pensar nisso. Não se trata de bordar, a não ser que se considere que saber bordar ainda é se achar seguindo o fio dado, ou seja, se se quer nos acompanhar oculto. Se há uma unidade da leitura e da escritura,
como hoje se pensa facilmente, se a leitura é a escritura, a sanidade não se designa nem com a confusão indiferenciada, nem a identidade de todo repouso. O é que une a leitura e a escritura deve descosê-la, descosturá-la. Então se trata de uma textura que precisa ser descosturada para poder ser recosturada para você poder ler. Né? Seria preciso, pois, num só gesto, mas desdobrado, ler e escrever. E aquele que não tivesse compreendendo nada do jogo sentir-se-ia, de repente, autorizado a lhe acrescentar, ou seja, acrescentar não importa o que. Ele não acrescentaria nada, a costura não se manteria. Reciprocamente, aquele que a prudência metodológica, ou as normas de objetividade, ou os baluartes do saber, impedissem de pôr aí algo de si, também não leria. Mesmo tolice, mesmo esterilidade do não sério, do sério. Por exemplo, alguém diria assim, não vou botar coisas minhas aqui, mas se eu não colocar coisas suas, aí você não vai ler. Entende? É mais ou menos isso. Você não vai reagir. Você tem que botar a coisa ali para o texto reagir, como se fosse um ingrediente químico. O suplente de leitura ou de escritura, desculpa, o suplemento, a palavra crucial, né? O suplemento de leitura e de escritura deve ser rigorosamente prescrito, mas pela necessidade de um jogo, signo ao qual preciso outorgar o sistema de todos os seus poderes. Bom, e aí ele vai continuar dizendo, já dissemos tudo que queríamos dizer. Está tudo aí, né? Ou seja, esse sentido está aí, que parece que tem uma indigência do texto, parece que tem uma insuficiência do texto, parece que tem uma espécie de um pedido de uma confissão de insuficiência no texto, e que você só pode resolver na leitura. E a leitura o que é? Acrescentando alguma coisa. Você tem que acrescentar alguma coisa. Se você não acrescenta alguma coisa, suplemento de leitura ou de escritura, se você não acrescenta alguma coisa, a situação vai. Então o que acontece? Acrescentar alguma coisa é um pouco como o estado que precisa ser salvo de alguma coisa. Nesse estado precisa ser salvo de alguma coisa, está apelando para um fármaco que pode, portanto, destruí-lo. Então o fármaco a gente já começa a ver essa leitura ou essa escritura. Ou seja, um texto precisa de um fármaco, um leitor, que pode envenená-lo, pode torná-lo absolutamente terrível, e pode também salvar o texto. Agora, ao mesmo tempo, o texto ele também é um suplemento, porque ele, como a gente viu e vai ver ainda o exame que o Derrida vai fazer, Thomas tinha muita apreensão com respeito à invenção de texto, porque olha só, ele vai os discursos eles vão se tornar, vamos lá, todas as coisas, né? Elas vão tornar promover a ignorância, promover o esquecimento, eles vão estar semeados ao léu, eles vão tornar o discurso sem pai, portanto o discurso sem ninguém que defenda eles, enfim, todo o perigo da escrita, que parece uma coisa confortável, mas que traz em si um perigo. Pensar na técnica, quer dizer, qualquer semelhança desse suplemento de escritura com a técnica em geral, ou com as técnicas, a artificialidade que a gente introduz no mundo, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Então essa coisa que parece curar, mas enfim, essa história mesmo dos deuses egípcios, né? Parece um remédio, mas é um veneno. Então é a partir daí então que o Derrida começa então a falar desse fármaco que é a escritura, e que portanto suplementa alguma coisa. Em seguida, já entrando no texto mesmo, né, entrando nesse lugar que ele escolheu para pensar a escritura, o tema da escritura, como é que o tema da escritura aparece entre os gregos, como é que o tema da escritura aparece, digamos, na origem dessa coisa chamada filosofia. Então, a escritura, que é lembrar de todas as habilidades técnicas do deus Teut, né, desse deus aí,
essas habilidades são habilidades suplementares, né? De todo esse artifício que altera tudo, desse fármaco que nos torna gradativamente mais ciborgues, mais artificiais, e ao mesmo tempo mais dependentes de um suplemento que venha atuar como um suplemento de leitura sobre nós. Então, dessa aventura, sei lá, da filosofia, ou seja, ele escolhe o Fedro para pensar nisso. E aí ele diz o seguinte, lá pelas tantas, isso está nesse capítulo que se chama Farmaceia, ele diz, logo depois de comentar aquela história do fármaco, né, que Fedro trouxe embaixo do braço justamente o discurso de Lísias, então é essa droga que vai fazer com que o comportamento do Sócrates se mude, porque aquele escrito está lá. Lembra que eu estava falando um pouco da moderação desse discurso, ou seja, a tematização da escrita, que é central, e do que faz a escrita, que é central, não quer dizer simplesmente uma condenação da escrita. Significa uma condenação da escrita, mas uma certa moderação, há certos usos que se pode fazer para uma escrita, e aqui há um uso, que depois vai ser criticado, né, por causa... O Derrida vai comentar que exatamente no meio geométrico do Fedro aparece a discussão sobre a logografia, aqueles que escrevem discurso. E que é o ponto, né? Assim, aquele que escreve o discurso, então é um pouco aquela balança, né? O discurso escrita, como se uma suspeita já começasse a surgir a partir daí, como a suspeita de Thales com respeito a Teucro. Mas aí ele segue. O fármaco seria uma substância com tudo que nessa palavra possa conotar. Agora, aqui a gente pode pausar um instantinho, mas só daqui a pouco, só daqui a pouquinho mais. No que diz respeito à sua matéria, as virtudes ocultas de profundidade críptica, recusando sua ambivalência à análise, preparando desde então o espaço da alquimia. Caso não devamos seguir mais longe, reconhecendo-a como a própria antissubstância. E aqui acho que é o momento da gente parar um pouco. Então aqui a substância é uma palavra muito importante, pessoal, da filosofia. Né? Mas toda a filosofia grega, ela, em certo sentido, gira em torno de uma busca da substancialidade das coisas. Quando os pré-socráticos, é preciso entender, por exemplo, Aristóteles entendia que toda a luta dos pré-socráticos para descobrir, afinal de contas, de que tudo, de que tudo é feito, essa pergunta para saber se, por exemplo, mais primordial é água ou ar, Tales, Anaxímenes, essa pergunta é uma pergunta pelo que tem de substantivo nas coisas. Esse substantivo evoca a uma substância. Bom, a palavra que se consagrou para isso é a palavra que Aristóteles usa. E que Aristóteles usa dizendo, Platão, a gente estava falando um pouco sobre isso outro dia, né? Platão acreditava que tudo que é sensível flui. Então você não pode ter um conhecimento do sensível, tal, então sensível, então você deve buscar o conhecimento alhudes, aonde no inteligível, alguma coisa que não está exatamente no meio da corporalidade, da carnalidade das coisas, da concretude das coisas. É preciso passar para um outro, passar para a estrutura inteligível das coisas, porque aí é que você vai entender o que essas coisas são e vai entender aonde está a substância delas. Bom, vamos lá, mas a palavra e justamente Aristóteles vai dizer, não, na verdade existe uma materialidade que tem
uma corporeidade, uma concretude que tem uma substancialidade, né? Não vou entrar em detalhes agora, mas basicamente a palavra que ele usa é ousia, né? Então, justamente essa ousia. Então, a ousia o que é? É uma coisa que permanece, uma coisa que sustenta, é uma coisa, o Aristóteles dizia, existem muitas formas de ser, mas a ousia é a primeira entre elas. Ou seja, tudo diz respeito ao que há de substancial. A gente fala isso, né? Essa parada aí, o que tem de substancial nessa história? A substância é pá, essa substância, né? Numa pegada carnista, a gente poderia dizer assim, a carne é a substância do negócio, é isso que dá substância, né? Segura a parada, né? Substância, sustenta. Mas a palavra ousia, ela aponta justamente para aquilo que é primordial, sem o qual nada mais poderia existir. Então a pergunta pela ousia. Agora, o que é interessante é o seguinte: ousia é traduzido como substância, essa tradução medieval é uma tradução também muito complicada, né? Foi passar do grego para o latim dessa maneira. Algumas pessoas, justamente só para a gente chegar num ponto importante, algumas pessoas vão preferir traduzir a palavra ousia como presença. Tá? É aquela presença que faz toda a diferença. Então a gente está falando o tempo todo de desmoronamento da presença, das coisas se tornando menos substanciais, né? Então um pouco aí é que está aí que está talvez qual é a presença. O que fica presente, por exemplo, numa determinada circunstância, numa situação que fica presente é a presença, as presenças, seriam as ousias, se a gente quiser, né? Então, aquilo que permanece, aquilo que... então, a substância, a ousia, na história da filosofia, geralmente é entendida como uma coisa causa sui, que é o quê? Que é uma coisa que se sustenta por ela mesma, ela é a causa de si mesma, ela não precisa de mais nada para vir a existir. Se ela não precisa de mais nada para vir a existir, então é como se ela, enfim, ela se sustenta, ela é autossustentável, né, a causa de si mesmo. Bom, então tá. Então agora a gente vê então o contraste entre a substância, a ousia de um lado, e justamente o fármaco, né? Por isso que ele está dizendo. Por que o fármaco? O fármaco ele por si mesmo não é nada. Mas quando ele atua sobre alguma coisa, ele cura ou ele degenera. Então, o fármaco ele é uma substância no sentido químico, mas é uma substância que é uma operação, né? Um remédio, uma droga que você compra. A droga, ela por ela mesma, ela não faz muita coisa, ela tem que atuar, digamos, sobre um corpo para que ela tenha algum efeito. Então é como se ela fosse parasita, ao contrário de uma substância. A substância não é parasita, a substância é algo totalmente autossuficiente. E a antissubstância, que é o fármaco, é justamente aquilo que parasita, só atua sobre um corpo. Remédio, você vai dizer, mas o remédio é esse aqui. Bom, o remédio não é esse aqui, porque o remédio é esse aqui para um certo corpo. Se eu der esse remédio aqui que vai me resolver o problema da minha dor de cabeça, para um saruê, isso pode ter um efeito completamente diferente. Então isso não é o remédio. O remédio ele é relacional, se você quiser, para falar assim de um jeito bem amplo, né? Ele vai ter que atuar sobre uma certa coisa. Ele é uma relação de parasitismo, é uma substância que parece é uma relação que parece uma substância, se vocês quiserem, né? É um parasita que parece um objeto, mas ele é um parasita. E é por isso que, enfim, tá aí, né? Por isso que eu estava chamando Fedro ou a dosagem. Trata-se da dosagem porque trata-se do fármaco. O fármaco não é alguma coisa que é totalmente dependente da sua dosagem, apesar da materialidade. Você me vê o remédio aí, o remédio está ali, esse é o remédio. Porque o remédio é aqui, mas o remédio precisa da bula.
Isso é muito interessante para você pensar também, porque o remédio tem uma materialidade, né, uma concretude, uma sensibilidade, se vocês quiserem, tá sensível, mas ao mesmo tempo tem que ter uma inteligibilidade de como proceder com ele. Né? É interessante, talvez vocês quisessem pensar tal a substância, tal a antissubstância. Só que a antissubstância é diferente, porque ela é estruturalmente parasitária. E o Derrida vai dizer assim: o que resiste a todo filosofema, excedendo indefinidamente como não identidade, não essência, não substância, e fornecendo-lhe a inesgotável diversidade de seu fundo e de ausência do fundo. Ou seja, aumenta a dose, aumenta a dose, aumenta a dose, e o resultado muda, né? Ou seja, não tem lá no fundo esse remédio não tem lá no fundo. Lá no fundo esse veneno, não tem lá no fundo. Justamente essa ausência de fundo, né? Esse abismo, né? que é a droga, né? E aí, bom, o comentário sobre overdose e tal caberiam, né? Bom, então aí ele já está um pouco insinuando como é que está essa história como é que é essa história do fármaco. O fármaco vamos se lembrar, a escrita. O fármaco também essa capacidade de suplementar, né? O Derrida segue falando do Fedro, né? E por exemplo, do oculto na tradução. Né? Porque, por exemplo, a tradução traduz fármaco às vezes como droga, às vezes como remédio, às vezes como medicamento, e aí você perde talvez o que seja, digamos, uma possível regra da composição do diálogo, porque você não vê, a palavra fármaco fica oculta digamos, as maresias da tradução, porque afinal de contas às vezes você usa fármaco, mas às vezes, né, que palavra você vai usar, né? A gente está pensando em outras palavras dessas complicadas no diálogo, por exemplo, manias, né? Ou mesmo logos, né? Logos é uma palavra complicada, porque logos poderia ser traduzido como sujeito, ou como argumento, ou como discurso, ou como razão, ou como raciocínio. Então essas traduções elas traem nesse sentido, né? E aí justamente o Derrida vai falar um pouco em torno do mito de Teotitamos. Ele vai falar um pouco sobre essa história do pai do Logos. O Logos, e aqui é uma coisa muito importante, né, para a gente pensar justamente, digamos assim, num elo que é muito importante para Derrida, que é o elo entre o pai e o Logos, né, que é o elo, se vocês quiserem, entre o Logos, que é o discurso, e o Logos, que é a razão, e a própria estrutura patriarcal, né? Não é à toa que é um pai que está sendo um pai ausente, que é o que está em questão aqui, né? O discurso órfão. E ele diz, não que o Logos seja ele mesmo o pai, mas a origem do Logos é seu pai. O Logos é um filho, então, um filho que se destruiria sem a presença, sem a assistência presente do seu pai. Então, justamente, é como se o Logos fosse não mais que um traço, fosse não mais que um vestígio de alguma coisa que já não está mais, né? Entende? Então é um espectro
true da presença, né? A gente estava falando de ontologia no sentido de, né, H-U-N-T-O-logia, então é isso, então a escrita é uma ontologia. Então, se a ontologia se baseia em substâncias, a ontologia se baseia em antissubstâncias. Portanto, se uma se baseia em usia, a outra se baseia em fármaco. De seu pai que responde por ele e dele. Sem seu pai, ele é apenas precisamente uma escritura. E a menos o que diz aquele que diz é a tese do pai. A especificidade da escritura se relacionaria, pois, com a ausência do pai. Então, se pensar em escritura, em vez de pensar em oralidade, é pensar justamente nessa sociedade de órfãos, nessa sociedade em que você não tem um pai respondendo pelo que você está fazendo, né? Você não tem um juízo do pai. Né? E a escrita é isso, né? A escrita está solta, né? Você então faz o que você vai fazer com aquele discurso escrito, né? Que Sócrates está comparando com o discurso vivo, que é o discurso falado. A outra imagem que o Derrida vai fazer é essa imagem quando ele explora um pouco essa ideia de Teut e Thamos. Ele explora um pouco também essa ideia de que Teut possivelmente era Thoth, né, um deus egípcio que era filho de Ra. E aqui essa filiação é muito importante, esse parentesco é muito importante, porque o Sol, Ra seria o Sol, e justamente Thoth seria o suplente do Sol quando o Sol não está. Portanto, aquilo que suplementa uma ausência de Ra. Vamos ver que aqui tem toda uma é um pouco movediço isso, mas a ideia é que Ra que Thoth, portanto, seria o substituto do Sol, e seria também o suplemento do Sol, e seria também, portanto, aquilo que preenche a suplência de Sol, do Sol, né? E justamente o que é Thoth? Thoth é precisamente a Lua. Tá, então é como se a escritura fosse a noite do discurso falado. Então, vai dizer, a substituição colocaria Thoth no lugar de Ra, como a Lua no lugar do Sol. O Deus da escritura torna-se, dessa forma, o suplente de Ra, reunindo-se a ele e substituindo em sua ausência e em sua essencial desaparição. Tal é a origem da Lua como suplemento do Sol, da luz noturna como suplemento da luz diurna. Só que é uma outra luz, é uma luz das coisas que não estão presentes, das coisas que não se apresentam, as coisas que precisam ser lidas. Você precisa jogar uma luz extra sobre as coisas de noite para que elas possam aparecer. Bom, a gente pode pensar no duas ódios, dois fragmentos de ódios, acho que é do Caído, né, que ele diz assim: vem noite antiquíssima idêntica, vem e apaga todas as diferenças se apagam na noite. Então você tem que procurar as diferenças. Então, mais ou menos como se a noite fosse o discurso escrito, né, que não está mais ali perceptível. Então você tem que ver, mas enfim, vai depender do que você ajuntar, do que você suplementar aquele breu, para ver o que você vai conseguir, o que você vai conseguir enxergar, o que você vai conseguir ler.
Então é justamente esse substituto que, em certo sentido, é um remédio e um veneno. Então, Ra também é suplementado, Tote também é um fármaco, no sentido de um remédio e de um veneno. Então, se trata aí, né, e Tote, de fato, é o deus de todas essas artimanhas, né, e em particular da escritura, supondo com Derrida Toit igual a Teut, né? O Teut de Platão seria o Tote, seria esse deus filho de Ra. Tote nunca está presente, em nenhuma parte ele aparece em pessoa, nenhum ser aí lhe pertence propriamente. Então aqui Tote é como se fosse regesse sobre os vestígios, sobre os espectros. Bom, tá aí os espectros, né? Tá aí a questão dos fantasmas. Então a escritura é um emaranhado de fantasmas, né? E toda artificialidade talvez seja um emaranhado de fantasmas. Você fica procurando as presenças, mas as presenças precisam ser lidas corretamente. Você vai dizer assim, isso aqui, eu achei esse fantasma aqui, mas do que esse fantasma é fantasma? Você precisa ler corretamente, você precisa às vezes juntar alguma coisa para justamente entender do que é o fantasma, mas você não tem essa presença plena. Então a pergunta que se pode fazer é dia ou noite, a pergunta que se pode fazer é sol ou lua, a pergunta que se pode fazer é oralidade ou escritura. Todos os seus atos, eu estou no final do 3º capítulo, né? Todos os seus atos serão marcados por essa ambivalência instável. Esse deus do cálculo, da aritmética, da ciência racional comanda também as ciências ocultas, a astrologia, a alquimia. É o deus das fórmulas mágicas, que é, digamos assim, a tecnomagia, né? Do fármaco, de uma coisa que é uma técnica, e para quem não vê a técnica enquanto técnica, quem não sabe ler aquele negócio é mágico. Mas quem é que sabe a técnica? É o deus das fórmulas mágicas que acalmam o mar, narrativas secretas, textos ocultos, arquétipos de Hermes, o deus do criptograma e não menos da grafia. Portanto, do escondimento, do esconderijo na grafia, da criptografia. Né? Então os textos muitas vezes são cifrados. Você toma, por exemplo, na universidade, você chega um texto na sua mão, você diz, esse texto é cifrado, eu não sei o que ele quer dizer. Então, o que eu tenho que adicionar? Quem que eu posso pedir para me ajudar a ler esse texto? E, portanto, a decifrar esse texto. Então, a ciência e magia é a passagem entre vida e morte, suplemento do mal e da falta. A medicina deveria constituir um domínio privilegiado de Tote. Todos os seus poderes resumem-se aí, e aí achavam onde se empregar. O deus da escritura, portanto, é também o deus da medicina. Né? Da medicina, ao mesmo tempo, ciência e droga oculta, do remédio e do veneno. O deus da escritura é o deus do fármaco. Aqui terminamos o capítulo 3. Tá? Então, ou seja, a escritura é o fármaco. É justamente aquilo que você pensa assim, é isso que pode resolver o meu problema. Você acha, então, portanto, esse texto críptico, criptografado, e você diz, meu Deus, eu tenho que entender essa parada, porque essa parada vai resolver o meu problema. Mas como é que eu vou ler isso? Isso eu não ler certo, isso eu nunca ler certo, isso ninguém conseguir ler certo. Pensa na Bíblia, né? Pensa no, sei lá, nesses textos sagrados, toda essa discussão agora nesses tempos de fundamentalismos religiosos e tal. Você tem a Bíblia, o Corão, como é que você vai ler esse negócio? E se isso estiver criptografado? E você acha textos secretos no meio dos textos esses religiosos e tal, você acha, você lê assim de um certo jeito, assim, por assim, e aí você encontra um texto criptografado no texto. Qual é o texto que está valendo? Qual é a textura que está valendo? Qual é o fio da meada? E aí essa decisão é que pode eventualmente destruir tudo ou te trazer alguma presença de volta, mas sempre essa presença vai vir por meio desses vestígios, desses traços, desses espectros, desses fantasmas. Não vem de outro jeito.
Então, a escrita guarda, mas ela guarda para quem vai saber ler. E o que é saber ler, né? Essa que é, eu acho que é a questão, né? Toda a questão das letras é o que eu preciso para saber ler? O que eu preciso adicionar para saber ler?